Bom, vamos lá de novo. Tá trânsito. Demorar um pouco para chegar ainda, então aproveitar esse tempo para fazer mais um, né? O que eu queria falar agora, e aí esse é um dos motivos principais que eu fiz o canal, né? Que eu decidi falar aqui sozinho, falar pra câmera. Porque eu não quero encher o saco. Tem poucas pessoas que toleram tudo que eu tenho pra falar. Porque eu gosto de discutir as coisas um pouco mais a sério. Eu gosto de filosofar, sei lá, qual que é a palavra mais exata pra isso, mas de ficar pensando em algumas coisas mais existenciais, assim. E eu tenho muita dificuldade de achar um lugar onde eu consiga manter esse tipo de conversa por um tempo. E isso tem muito a ver com a cultura, acho que principalmente do brasileiro, de novo focando no Brasil, de querer brincar com tudo, né? Isso virou até uma fama na internet, já de brincar, trollar, ser o zoeirão, né? Em quase todas as coisas. Isso tem um lado bom, que é um povo um pouco alegre, né? Aquela coisa que a gente está acostumado a ouvir, né? De estereótipo de brasileiro. Mas tem um lado disso que eu acho bem ruim, que é assim, você não consegue aprofundar uma discussão, sabe? Tem meia dúzia de pessoas na vida com quem eu consigo falar, e aí falar sobre essas coisas que estão aqui. Na verdade, a ideia, esses vídeos não são muito diferentes dos áudios que eu troco no WhatsApp, ou quando eu falo com alguém, ou conversas ao vivo, né? Com as pessoas com quem eu tenho um contato mais próximo e que gostam desse tipo de coisa. E aí pode ser uma maluquice minha e dessa galera aí, e essa galera que se assistir o vídeo vai saber de quem eu tô falando, de trocar áudio de 10, 15 minutos aí e tal. Tem uma galera que eu mando um áudio de 3 minutos, o pessoal não tem mais paciência de ouvir. E, porra, em 3 minutos, ainda mais eu que não consigo, ter uma dificuldade gigantesca para resumir as coisas, e mudo de assunto, as coisas na minha cabeça não funcionam de uma maneira muito linear. Eu falo de uma coisa, já pulo para outra, e isso talvez seja um incômodo para muita gente. Mas pelo menos agora eu tenho essa opção de falar aqui pra ninguém. E aí quem quer assistir, assiste. Quem não quer, não quer. Quem não quer, não assiste. Isso até fazendo um parênteses aqui, mais um, só pra confirmar o que eu acabei de falar. Quando eu pensei no canal, eu falei, porra, se não tiver nenhum view, não tem problema nenhum, porque pelo menos eu tô desabafando com alguém, parece que eu tô conversando com alguém, e fica meio uma coisa de maluco, mas pelo menos não tenho que alugar a orelha de ninguém, né? Mas espero que tenha alguém que goste, sei lá, um grupo. Tem uma série que eu gosto muito, que é Californication, que o personagem principal dessa série, ele fala que ele tem um grupo de fãs que é pequeno, mas é bastante leal. E é mais ou menos assim que eu me vejo, assim, não de fãs, né? Mas assim, de pessoas que gostam de você, que não é todo mundo, mas os que gostam bastante. E pra mim isso aí já tá suficiente. Mas voltando aí pra parte das brincadeiras, né? E acho que isso ficou pior até na internet de maneira geral, né? E em grupos e principalmente disseminado nos grupos de WhatsApp, né? Tem alguns exemplos clássicos, né? O negão da piroca, o gemidão, que é uma coisa que, porra, em outros países eu acho que é bem fora dos limites, né, aceitáveis. Tipo, fazer uma pegadinha, né, desse tipo com às vezes com alguém do trabalho, às vezes o cara cai nisso na frente do chefe, enfim, no Brasil acho que o pessoal acaba relevando que todo mundo faz, todo mundo cai e não pega tão mal, né, mas assim, é um pouco esquisito quando você conhece outras culturas, ver o quão zoeiro o Brasil é. Não sei se todo mundo viu, mas outro dia teve a Globo deu ela dá um prêmio de melhor da partida, né, no Brasileirão, e eles foram dar foi um jogo do Vasco, e o Sidão, que foi goleiro de São Paulo, que tá no Vasco agora, ele nem foi tão mal no jogo. Eu jogo de goleiro
Então eu sempre tendo a defender os goleiros. Ele nem foi tão mal no jogo, mas teve um gol que ele foi culpa dele. A torcida já não gosta muito dele, já pegou bastante no pé e acabaram elegendo ele de brincadeira como o melhor da partida. Isso aí criou uma cena bem constrangedora, né? Foi até bastante discutido aí, todo mundo deve saber o que eu tô falando. Que a repórter da Globo de Campo lá teve que entregar o troféu de melhor da partida para ele. Ele sabia que aquilo era uma piada com relação à performance dele, né? Uma piada para mim que bem sem graça, bem idiota, e é exatamente esse o ponto. Quem me conhece melhor sabe que, porra, eu brinco com bastante coisa, assim. Eu não sou um cara sério, eu não sei que imagem que eu passo nesses vídeos aí, mas é um cara que se leva a sério. Eu brinco comigo, eu tiro sarro de mim mesmo, eu odeio. Aliás, uma das coisas que eu menos gosto das pessoas é pessoas que se levam a sério demais. Eu tenho bastante dificuldade de lidar com esse perfil. Mas eu acho que tem brincadeiras e brincadeiras, né? Tipo, aí voltando um pouco numa das críticas que fazem do governo atual, né? Que eu sempre vou tocar um pouco nesse ponto porque, desculpa, mas não dá. É aquela coisa da quinta série, né? E a gente tá vendo um pouco isso na política, no Congresso, no presidente, nos filhos dele, nos ministros e tal. E parece que isso aí aflorou ainda mais esse espírito quinta série na galera. Então você entra numa discussão assim, você vai falar alguma coisa no WhatsApp lá sobre algum tema, você fala, porra, o que vocês acham disso? E aí já vem meme, aí já vem piada, aí já vem, sabe, você não sabe se o cara tá falando, quem tá falando sério, quem tá zoando. Tem várias discussões que eu resolvo abortar porque não dá. Simplesmente não dá para tirar proveito dali. É um tipo de ferramenta que seria extremamente propício para isso, né? E provavelmente tem grupos que tem esse viés, mas não é a maioria, né? E olha que eu ainda tento evitar, não estou em grupo de família, tento evitar esses grupos que são mais conhecidos por serem assim mais chatos, né? Mas mesmo assim é difícil. Por exemplo, eu fiz um vídeo aí sobre esse caso do Neymar aí, não sei quem vai ver esse vídeo quando, que fim vai dar isso, mas do caso quando ele foi acusado de estupro. E aí você tá tentando ouvir a opinião das pessoas, ou tentar falar sobre esse assunto, que é um assunto polêmico, a questão de abuso contra mulheres e tal. E aí já vem piadinha de futebol, e o Neymar com a camisa do São Paulo, né, com a camisa de São Paulo, falando, olha a estratégia dele de defesa e tal, porque São Paulo, né, Bambi e tal. Essa parte de futebol é engraçado também, assim, engraçado que não é engraçado, porque assim, eu gosto muito de esporte, eu gosto bastante de futebol, eu cresci a vida inteira assistindo futebol, eu sou São Paulino. E essas coisas todo corintiano, palmeirense é porco e tal, até que depois de um tempo, até pra quem não sabe, o porco era um xingamento igual Gambá, igual Bambi, e um dia o Palmeiras abraçou esse mascote, né? E aí eles começaram a ter orgulho disso e parou de ser um xingamento, mas porco, Gambá, todo mundo corintiano, todo mundo todo corintiano é bandido, todo São Paulino é gay. É uma coisa que, assim, sei lá, se tiver graça, tem graça quando você é moleque e nas primeiras vezes, né, que você faz essa piada. Depois de um tempo, porra, sério que tem graça ainda falar isso? Não é nem por ficar ofendido, por ofensa, não, isso eu acho bobo só. Então, assim, toda vez que cai nisso, outra coisa relacionada ao Neymar, que também tem e aí tem até um preconceito por trás desse caso, né, que é colocar no Richarlison lá e a foto dele falando, eu nunca sofri processo de estupro. Porra, além de uma piada idiota, sem graça, é preconceituosa. Eu gosto de humor negro, não tem. Às vezes eu gosto de umas piadas que tocam em temas polêmicos, se for engraçado, né? Eu sei que o humor é uma coisa bem pessoal, mas enfim, o canal é meu, o nome do canal deixa bem claro que são coisas da minha cabeça, então é isso que eu acho bem bobo mesmo.
E isso isso atrapalha em vários ambientes, assim, eu vejo brasileiro às vezes vir pra cá, assim, visitar, e aí quer sempre ser, tipo, seja numa reunião de trabalho, seja numa conversa de boteco, sempre tem que fazer uma piada, sempre tem que fazer uma gracinha, e sempre tem que falar alguma coisa, e em vários momentos que não cabem, sabe, ou que não é o timing certo, ou que não é a piada, não é a coisa certa a se falar, e que às vezes sou ofensivo pro gringo, e enfim, é chato, e pra quem como eu gosta de falar com uma frequência grande sobre alguns temas de maneira séria, eu acho difícil, enche o saco, porque tem, é o que eu falei, a imensa maioria das pessoas não tem paciência. Eu fico tentando entender por quê. Não sei se é meio que, tipo, as pessoas não gostam de pensar, ou se elas têm um dia a dia muito agitado, e daí elas querem, quando chega numa hora no final de semana, numa hora de sei lá, no jantar, ou ela não quer mais pensar em nada sério, ela quer simplesmente falar besteira, e ela acha que aquilo relaxa, sei lá, vai ver. Também não tô aqui pra ficar cagando regra, né, assim, do que é certo e do que é errado. Eu só tô falando a minha opinião, e deixar isso sempre claro aqui, que sempre o que eu falo aqui é o que é a minha cabeça. Eu posso mudar de ideia, eu mudo de ideia com frequência, inclusive. Então, sempre que acho que a minha ideia é ficar, sempre que eu fizer um vídeo sobre alguma coisa e depois repensar algum assunto, eu venho aqui e faço algum outro vídeo falando o que eu era um idiota e pensava alguma coisa errada, e que eu provavelmente continuo sendo um idiota, mas pensando uma coisa diferente. Mas sinceramente, eu acho isso uma pena, porque tem gente que eu conheço que é muito inteligente, que eu sei que tem toda a capacidade do mundo para agregar no debate e para melhorar como pessoa, para pensar nesses temas que talvez sejam chatos, né, mas que viraram chatos agora, igual cotas, igual direitos LGBT, coisas que o pessoal virou moda no Brasil falar que, já encheu o saco falar nisso. Porra, não encheu o saco falar nisso. Isso, assim, encheu o saco pra você, né, que provavelmente não é de nenhuma dessas minorias, né. Pra essas minorias é o melhor momento da história deles, porque tá se falando disso, né. Então acho que passa um pouco por isso também, mas enfim, essa trollagem, eu acho que tem um lado legal na cultura brasileira, mas tem um lado que, puta, não parece até que acabei de fazer um vídeo sobre o conflito de gerações. Agora eu falando isso, parece que eu sou velho, né? Mas aí essa questão eu não vejo dessa forma. Eu não acho que seja uma relação de maturidade, até porque eu não vejo muito molecada fazendo coisa tão idiota assim. Às vezes vem mais de cara de meia idade mesmo, que ainda tá nas piadas, um tiozão do pavê pra comer e tal. Quando eu era mais novo, eu falava, porra, a próxima pessoa que, quando eu for no Natal em família, assim, o próximo cara que fizer a piada do pavê pra comer, eu vou dar um soco na cara direto, porque, lógico que é brincadeira, né? Mas porque, porra, não é possível que alguém ache isso engraçado ainda. Não é possível que tenha alguém que ache, porque não dá, né? Não dá. Quantas vezes cada um aí já ouviu isso? E todo Natal, e toda vez que alguém faz pavê, a piada já nem é engraçada, porra. Enfim, acho que esses exemplos pequenos aí. Então, se tem algum calil aí no seu círculo social, um cara que sempre tenta puxar um assunto um pouco mais cabeça, um pouco mais sério aí, não o tempo inteiro, lógico, né? Mas que tenta falar alguma coisa séria e você puxa pra zoeira, porra, dá um desconto pro calil aí da sua turma, vai. Leva ele a sério um pouco. Dá pelo menos ouve um áudiozinho dele aí de uns 4, 5 minutos pro cara ficar feliz. Porque é difícil quando não tem ninguém que queira dar action pra sua conversa.